Próximo feito, processo 216 da pauta. Relator, desembargador federal Sebastião Ogier Muniz, apelante, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul, Sebrae RS, e União Fazenda Nacional, e apelados os mesmos. Este caso aqui. Tem aqui são duas, né? Muito bem, eu passo então a palavra ao relator. Senhor presidente, eu me permito indagar, eminente advogado, eu não tenho problema nenhum de fazer o relatório, mas eu indago a Vossa Excelência se Vossa Excelência considera necessário, se Vossa Excelência dispensa. Perfeitamente dispensável. Obrigado. Muito bem, então eu passo desde já a palavra ao Dr. Leonardo Lamacchia, que falará pelo apelante Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul, Sebrae RS. Vossa Senhoria dispõe do prazo de 15 minutos. Eminente presidente, desembargador Rômulo Pisolatti, saudar ao eminente relator, desembargador Sebastião Ogier Muniz, e a desembargadora Luciane Correia Minchi, que nos acompanha pela videoconferência. Saudar também ao representante do Ministério Público, procurador da República, Dr. Vitor Hugo, bem como aos colegas advogados. Excelências, vou direto ao ponto. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul apela, objetivando a reforma da sentença no que tange ao reconhecimento da sua imunidade tributária. E aí inicio destacando, eminente relator, desembargador Sebastião, que esta figura dos serviços sociais autônomos é uma invenção, eminente presidente, tipicamente brasileira. Não há, nos outros ordenamentos jurídicos do direito comparado, esta figura criada no Brasil dos serviços sociais autônomos. Entidades privadas que vicejam ao lado do Estado, desenvolvem atividade tipicamente estatal, só que sem as amarras do Estado, sendo fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. E hoje no Brasil são 11 serviços sociais autônomos. Começaram lá na década de 40 com o presidente Vargas, o SESC, o SENAC, o SES e o SENAI, os ligados à indústria e ao comércio, e aí foram se ampliando. A partir da Constituição de 88 nós tivemos o SENAR, de atividade rural, depois o SEBRAE, o SESCOP, o SENAT, inúmeras atividades. Hoje nós temos serviços sociais autônomos que desempenham uma função altamente relevante para o Brasil e fazem o que o Estado deveria fazer, mas o fazem sem as amarras estatais, porque são associações civis sem fins lucrativos. Pois bem, criados por lei. A medida provisória 2158 de 2001, editada lá em 2001, concedeu isenção no que tange às receitas decorrentes das suas atividades próprias, e no caso do SEBRAE nós estamos falando de cursos, de consultorias, e deu isenção no que tange a estas receitas a contribuição à COFINS. Logo depois, como não é de se estranhar, a Receita Federal do Brasil, de forma ilegal, arbitrária, como sempre tem agido, com base numa instrução normativa de número 247 de 2002, limita o espectro de abrangência da medida provisória 2158. E nesse ponto, andou bem a sentença, porque reconheceu a isenção tributária nos exatos termos do que fixa lá a medida provisória. Qualquer receita de atividade própria, aquelas que estão previstas no Estatuto, não incide a COFINS na medida em que a medida provisória 2158 concedeu a isenção. Ocorre, excelências, que isenção, vossas excelências sabem com absoluta propriedade, é favor legal. E o que busca o apelante aqui é o reconhecimento de um direito constitucional, que é a imunidade tributária. E aonde a sentença se debateu para não conceder a imunidade tributária? Muito bem, nos requisitos para tanto. O SEBRAE do Rio Grande do Sul, a toda evidência, eminente relator, desenvolve atividade de assistência social. E aí eu
peço a atenção e a reflexão de Vossas Excelências, desembargadora Luciane, para o conceito de assistência social e para os conceitos que nós estamos vivendo em pleno 2017. Tanto o conceito de educação para fins de imunidade tributária lá do 156C da Constituição Federal, quanto aqui no 195, parágrafo 7º, o conceito de assistência social. A própria Carta Constitucional, no seu artigo 203, fixa o conceito de assistência social dizendo: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos. Inciso 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho. Texto constitucional. A assistência social, entende-se por assistência social a promoção da integração ao mercado de trabalho. E o que faz o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas ao preparar empreendedores, se não promover integração ao mercado de trabalho? E aí que peço a reflexão de Vossas Excelências de uma forma macro, ampla. O mercado de trabalho não é o conceito de trabalho formal ou de carteira assinada ou de emprego. O mercado de trabalho hoje é, sem dúvida nenhuma, empreendedorismo. Porque os empreendedores individuais, e hoje são milhões no Brasil, geram emprego e renda. Portanto, a atividade do SEBRAE se enquadra, concessa vênia, a sentença de primeiro grau, de forma perfeita. Se amolda de forma direta ao que conceitua a Constituição no 203, parágrafo, inciso 3º, promoção da integração ao mercado de trabalho. Pois bem, mas poderá estar superada essa discussão, o eminente presidente pode estar concordando com os argumentos trazidos na apelação e aqui na tribuna, o eminente relator também, a eminente desembargadora Luciane também pode estar concordando. Só que nós temos ainda um outro aspecto a superar. Muito bem. Conceituado o SEBRAE como uma entidade de assistência social, o que fixa a lei? E aí o debate sobre o qual a sentença fundamentou o indeferimento do pedido, a improcedência do pedido. O artigo 55 da 8212, alterada pela Lei 12.101 de 2009, que amplia os requisitos do Código Tributário Nacional. E sobre este aspecto, já me encaminhando para o final, presidente e eminentes desembargadores Sebastião e Luciane, já me encaminhando para o final, mas é importante o destaque. Recentemente, a Suprema Corte mudou o seu posicionamento no que tange à interpretação da imunidade tributária. E aí, o que disse a Suprema Corte? No recurso extraordinário 566-622, e em 4 ações diretas de inconstitucionalidade, a 2036, a 2.228, a 2.621, todas julgadas no dia 3 de março de 2017. Assentou o Supremo Tribunal Federal que os requisitos para o gozo de imunidade tributária hão de estar previstos em lei complementar. A lei 8212, o artigo 55, era de uma lei ordinária. A 12101, que revogou o artigo 55 e impôs requisitos para a concessão do certificado de assistência social, é uma lei ordinária. O 146.3 da Constituição Federal fixa, matéria geral, deve ser por lei complementar. O CTN é a lei complementar. Portanto, os argumentos esgrimidos na apelação e aqui da tribuna são neste sentido, que Vossas Excelências, na esteira do que decidiu a Suprema Corte, entendam que não cabe à lei ordinária fixar requisitos outros que não aqueles expressamente colocados no CTN. E estes colocados no CTN, o apelante Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul atende. Está absolutamente comprovado nos autos que não distribui renda, que aplica os seus recursos no Brasil e que não remunera os seus dirigentes. Portanto, eminente presidente, ilustre relator, eminente desembargadora Luciane, o que pugna
o apelante Sebrae Rio Grande do Sul é que seja reformada a sentença nesse tópico para se considerar que somente a lei complementar pode fazer exigências e criar requisitos para o enquadramento de uma entidade como imune à tributação. Direito constitucional que evita, inclusive, a existência do fato gerador do tributo. E concluo, presidente, dizendo a Vossa Excelência, reiterando, que os serviços sociais autônomos são uma invenção tipicamente brasileira, que funcionam muito bem e prestam um relevante serviço. Sob o ponto de vista jurídico, já usei os argumentos. Sob o ponto de vista lógico, da razoabilidade, questiono a Vossas Excelências. De que adianta o Estado brasileiro descentralizar as suas atividades por meio de serviços sociais autônomos e cobrar tributos destas entidades que funcionam como se o Estado fosse? Se o próprio Estado as criou pelo meio próprio, por meio de lei formal emanada do Congresso Nacional. Com estas razões, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, pugno ao Sebrae para que seja dado provimento ao apelo, julgada integralmente procedente a ação, declarando-se além da isenção a imunidade tributária e que não seja provido o apelo da União que tenta trazer a limitação ilegal e arbitrária que a Instrução Normativa 247/2002 trouxe. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao eminente relator, eu só indago se aqui nós teríamos o interesse processual, né? Agora estou me perguntando se o juiz da causa ele declarou a inexigibilidade das contribuições, né? E o que se quer agora não é nada diferente disso, mas por um outro fundamento. Então me parece que a coisa está sendo quase que teórica, né? O interesse teórico não. Assim, pensando alto aqui, na verdade até, senhor presidente, tem uma questão que foi pontuada da tribuna, eu tenho meu voto pronto, tenho minha convicção, mas em razão de uma questão, eu ia propor o sobrestamento, trago já na próxima sessão. Sim, é uma questãozinha que eu acho que eu devo retocar na minha minuta. Mas, assim, em princípio, eu vejo presente o interesse processual na medida em que a qualificação vou chamar assim, de benefício, ou do tratamento, ou do regime jurídico, a qualificação eu vejo como relevante na medida em que a isenção ela pode ser, em tese, revogada a qualquer tempo, e já por um meio mais fácil, que a lei. Já a imunidade ela tem um ânimo de permanência mais duradouro. Então, assim, em princípio, eu não veria esse obstáculo. Sim. Mas vai pedir vista e trazer na próxima sessão. Na próxima sessão. Então, aí nós debateremos com mais calma na próxima sessão. Presidente, a sessão ocorre ainda esse ano ou não? Sim, no dia 12. Dia 12? Dia 12 próximo. Tá bem, muito obrigado. Não profico a tarde de trabalho. Obrigado. Então, proclamo o resultado parcial do julgamento. Né? Após o relatório e a sustentação oral, pediu vista dos autos o relator, ficando sobrestado o julgamento, que terá prosseguimento na próxima sessão. Boa tarde.